Ana Lúcia Mello, diretora adjunta no Instituto Ethos. Ela tem especialização em economia brasileira e MBA em gestão empresarial, atua como na consultoria de gestão responsável para sustentabilidade, pelo Ethos, principalmente. A gente tem a Carla Pires, que é consultora do Pacto Global da ONU Brasil. A Carla é responsável pela plataforma de ação pelo agro sustentável e pela iniciativa Entre Solos. Ela é engenheira química, com MBA em recursos hídricos, especialização também ambiental. E a nossa diretora, Juliana Lopes, diretora de ESG, Comunicação e Compliance na MAGE, ela também diretora executiva da Fundação. A Juliana, ela tem especialização, ela é graduada em Relações Internacionais, possui MBA em Responsabilidade Social e especializações em Liderança de Sustentabilidade. Então, agora é uma honra, é um prazer enorme, eu agradeço muito a vocês três por terem aceito o convite da Fundação para esse bate-papo. Antes de eu dar início aqui à nossa conversa, abrir as perguntas, eu gostaria de avisar vocês que o nosso chat vai estar aberto aqui para comentários, para perguntas, então a gente pede que vocês interajam aqui conosco durante a conversa. Ao final, a gente vai selecionar algumas perguntas para a gente responder aqui com a ajuda delas três. Então, a gente vai começar com uma primeira pergunta para a Ana Lúcia. Então, a gente vai falar, né, sobre o S do ESG e como que isso é relevante para a transformação social. A primeira pergunta para a Ana Lúcia é: Ana, você poderia nos ajudar contextualizando o que significa essa sigla ESG que ganhou tanta relevância, né, principalmente nos últimos 3 anos, muito e por conta principalmente da pandemia, né? Qual a relevância dessa pauta, né, dessa agenda, dessa sigla? E também nos contando como que as empresas, na sua visão, estão respondendo a esse movimento, né, o surgimento agora com maior força dessa discussão. Passo a palavra, então, para você. Obrigada. Obrigada, Daniele. Boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde, Juliana, Carla, é um prazer estar aqui com vocês. E antes eu quero agradecer à Fundação pelo convite para a gente trocar ideias, né, sobre essas questões relacionadas ao ESG, né? No início dos anos 2000, e a Daniele comentou um pouquinho agora, né? Essa questão dos termos, das siglas, dos conceitos. O movimento de atuação responsável das empresas, né, lá por volta de 2000, estava se fortalecendo. No Brasil, o Instituto Ethos, que é um dos primeiros, né, um dos precursores nessa agenda, né, de responsabilidade social, atuação responsável das empresas, tinha apenas 6 anos, né? E o Pacto Global tinha por volta de 4 anos, quando, por iniciativa do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, começaram algumas discussões, né, nesse universo de empresas, conduta empresarial responsável, responsabilidade social, sustentabilidade, como fazer com que pudesse, né, outros indutores importantes da atuação responsável das empresas pudessem ser envolvidos nessas discussões, né? Lembrando que, claro, a agenda voltada para o desenvolvimento sustentável, ela é anterior, né? Mas no começo lá dos anos 2000, por volta de 2004, surgem algumas discussões envolvendo os públicos investidores, né? O mercado de capitais, como eles poderiam se integrar e como eles poderiam usar, né, exercer a sua influência para que as empresas pudessem atuar de forma mais coerente com aqueles princípios, né, de responsabilidade social e também de uma forma mais integrada, né, a agenda de responsabilidade social pudesse
e de sustentabilidade pudesse, de alguma forma, estar mais integrada aos negócios, né? E aí começam a surgir, né, algumas iniciativas, e é aí também que o conceito de ESG vai ganhando forma, né? A ideia de que os critérios ambientais, sociais e de governança, né, o ESG, cada letrinha corresponde a esse aspecto, que essas questões pudessem ser incorporadas na avaliação do desempenho das empresas, né? Não mais apenas um olhar ligado, né, voltado para a questão financeira, trazer também na avaliação de investimento, trazer na avaliação, na definição de recursos, né? Também trazer aspectos ambientais, sociais e de governança, de que forma a empresa estaria, né, desenvolvendo isso e como isso geraria, protegeria valor para o negócio, né? Então, as discussões ESG surgem nesse universo, então, às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? ESG e sustentabilidade, é tudo a mesma coisa, não é, né? A diferença é que o ESG, ele está com esse foco mais direcionado às questões de investimento, né? Do interesse do investidor e com esse foco do impacto financeiro que medidas que a empresa vá tomando, né, relacionadas ao impacto que ela gera, seja ele ambiental ou social, o quanto isso gera valor, né, ou faz com que a empresa perca valor, né? Então, esse é o olhar que o ESG traz para essa discussão. Enquanto a sustentabilidade é uma visão mais ampla, né, sobre a relação que a empresa estabelece com as suas diferentes partes interessadas, né? E além de ter esse olhar, né, sobre riscos e impactos, a sustentabilidade vem como uma agenda mais ampla da sociedade, né? Uma agenda que de diálogo, de engajamento, né, que a empresa desenvolve pensando, né, também em longo prazo em como ela pode de alguma maneira contribuir, né, contribuir mais com o desenvolvimento sustentável. Essa é uma agenda que, como a Daniele comentou, ganhou muita força, né, na pandemia. Aqui no Brasil, as empresas cada vez mais têm interesse nessa agenda, e é importante mencionar, né, que ao mesmo tempo que existem, né, medidas que são de autorregulação, de um conjunto, né, empresas de investimento, há também um movimento global de alterações na legislação, né, em regulações, e isso certamente vai influenciando também as empresas que atuam no Brasil, né? Internacionalmente, especialmente na Europa, a gente vê um movimento acontecendo cada vez mais forte, né? Um exemplo disso é uma taxonomia que está sendo criada pela União Europeia, né? Que já teve versões e está num processo de implementação, que tem esse propósito de ajudar a compreender e a dar maior parâmetro, né, na relação do investimento sustentável, do investimento verde, né? Então, é importante estar atento a esses movimentos, porque quando nascem, né, em mercados globais, é natural que, né, surge na Europa e vai influenciando as diferentes cadeias com relação a esses pontos, né? E aí, para concluir essa minha primeira participação, o ESG é interessante, a gente pensa, né, a sigla, né, de uma forma ambiental, social e governança, né? E hoje a gente veio aqui falar mais sobre o S, né? Então, o S, é interessante a gente pensar essa agenda, apesar, né, de separadamente, também de forma articulada e integrada, né? Porque hoje, quanto a gente viu, né, claro que tem enormes desafios, mas a gente vê que para as empresas, muitas das vezes as discussões sobre questões ambientais, elas são mais fáceis de serem integradas, né? Porque medidas já foram sendo tomadas historicamente, né? E principalmente
também, né, contando com um marco legal que tenha apoiado isso, né? E aí, quando a gente fala do ESG, é importante ter esse olhar, né, da integração, da conexão entre as questões ambientais, sociais e de governança, né? Porque quando a gente pensa a questão, por exemplo, das mudanças climáticas, a população mais vulnerável é aquela que vai sofrer mais as consequências, já está sofrendo mais as consequências das mudanças climáticas, por exemplo, né? Então, o ESG também faz essa provocação de integração, né, entre uma visão sobre o meio ambiente, mas que também coloca as pessoas como um elemento, né, uma parte importante nesse desenvolvimento. Obrigada, Daniele. Muito obrigada, Ana, pela sua exposição, pela contribuição. Acho que você já fez aí uma introdução à próxima pergunta. Então, de fato, a gente percebe, né, que o ambiental ele vinha já nessa trajetória de ser melhor comunicado, né, para os stakeholders e também para esse mercado financeiro que agora, principalmente com a pandemia da Covid-19, o S ele veio mais à tona, né, e ganhou mais espaço nas empresas nesses últimos 2 anos. Então, a próxima pergunta, que é para a Juliana, a gente gostaria de saber, Juliana, quais foram, na sua visão, as mudanças que ocorreram em relação ao pilar, a esse pilar social, que a Ana já abordou aqui um pouco, nas empresas nesse período, né, nesses últimos anos, principalmente após a pandemia que trouxe esse impacto grande aí à saúde, a questão do emprego, né, aumento da fome, pobreza, como a gente sabe bem. Então, na sua visão, né, quais foram essas principais mudanças que ocorreram no pilar social? Boa tarde a todos. Queria agradecer muito, Dani, é um prazer estar aqui. Bom, quando a gente avalia as questões sociais, a primeira coisa é, como a Ana Lúcia colocou, o ESG ele veio mais numa perspectiva de investimento, né, do mercado financeiro. Então, vamos colocar na perspectiva de quem está olhando para essas letrinhas e os itens que impactam nessa letrinha são os investidores, são as instituições financeiras que costumam trabalhar com métricas muito claras. Então, o indicador, ele é claro, 1 mais 1 é igual a 2. Quando a gente vai para as discussões sociais, 1 mais 1 nunca é igual a 2. Depende muito do primeiro 1, do segundo 1, e o total nem sempre é aquele que a gente estava imaginando e como é que ele vai se dar ao longo do tempo. Isso traz um desafio muito grande para as empresas e para a atuação social, porque você precisa, de uma certa forma, explicar os seus impactos sociais para quem está te financiando, para os investidores, mas ele precisa entender também do seu cenário, da sua realidade. E isso cria um desafio também, que as empresas precisam trazer isso também para a sua realidade de atuação junto à comunidade, junto à sociedade. Então, a gente fica no meio do caminho. Eu falo que a gente precisa ser o grande tradutor de tudo isso. A gente precisa entender quais são as demandas da sociedade, quais são os impactos que a gente causa na sociedade, o que a gente costuma chamar bonitamente de externalidades, né? Mas o que a gente influencia? O que a gente é capaz de ajudar a resolver e o que a gente não é capaz de ajudar a resolver, mas de repente não piorar ou fazer com que o governo ou outras medidas sejam tomadas para que aquilo seja melhorado. A pandemia, ela trouxe, pelo menos, eu acho que assim, um reconhecimento de que estamos todos no mesmo barco, não importa qual país que você está. Todo mundo sofreu com os impactos da pandemia. Então, foi mais fácil para o mercado como um todo entender que o que acontece no Brasil impacta em outros lugares do mundo e o que acontece em outros lugares do mundo impacta no Brasil. Isso foi um ponto importante para o social,
porque faz com que você tenha uma capacidade de enxergar de forma diferente coisas que normalmente você não veria. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe um ponto para o S da gente focar, sim, nas diferenças, no que cada país e no que cada setor mais sofreu de impacto, mas ela também permitiu que a gente tivesse esse olhar mais conjunto de algo que a gente sempre falou sobre globalização, mas que a globalização ela não era sentida no seu dia a dia. Você não sabia o que estava acontecendo com o país vizinho em termos de sentimento. E vamos trazer aqui para a realidade. Quando começou, né, a pandemia, a gente olhava a situação da Itália, a gente sentia, mas a gente não vivenciava. Quando isso chegou no Brasil, a gente passou a sentir, a vivenciar e se colocar no lugar das outras pessoas que também estavam sentindo isso. Então, isso ajuda a gente a trazer para o mercado financeiro de que, olha, as suas métricas são importantes, medir é importante, mas você precisa aprender também como você vai fazer algumas análises para ser justo. Acho que esse é o ponto do S que precisa aparecer cada vez mais. Precisa ser justo. Não precisa ser igual, precisa ser justo. Muito bom, Juliana, obrigada. Bom, a próxima pergunta é para a Carla. É a seguinte: sabemos que o agronegócio é um dos setores, né, mais importantes para a economia brasileira. Na sua visão, Carla, em quais práticas ESG o setor vem se sobressaindo e quais são os desafios ainda que você enxerga, e em especial ainda a gente falando aqui desse pilar social? Você precisa ligar, ativar o microfone. Isso, obrigada. O microfone estava sendo ativado, mas não estava muito afim de funcionar. Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui. Quero muito agradecer a FAUM e a MAGE pelo convite de compartilhar um pouquinho da experiência do Pacto Global da ONU no Brasil nessa troca aqui de experiência a respeito do agronegócio, e especialmente nas questões sociais. É muito bom estar aqui com a Juliana, com a Ana Lúcia. Gente, é muito bom rever vocês, né? A gente acaba se espalhando um pouco e é bom ter esses pontos de encontro. Eu queria dizer, bom, o Pacto Global da ONU, ele, na verdade, é o braço corporativo da ONU, né? Então, reúne milhares de empresas no mundo inteiro, trocando experiências, né, e ações em prol dos 10 princípios da ONU e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, a ONU no Brasil, o Pacto Global da ONU no Brasil, ele representa 1.700 empresas, né, brasileiras, e é a terceira maior rede do mundo. Então, assim, a gente tem tido um papel muito importante em relação a influenciar, né, as ações das empresas em torno dos ODS no mundo inteiro. Bom, como a Dani falou, sim, o setor do agronegócio é um dos mais importantes, né? Ele representa em torno de 25% do PIB brasileiro, através do setor do agronegócio, né? A gente também pode dizer que também é importante porque o Brasil alimenta o mundo em termos de alimentos, né? Então, essa também é uma referência, né? Existe um dado aí que foi publicado pela Embrapa esse ano, sofreu alguns questionamentos, mas a Embrapa traz um dado que é tipo assim: o Brasil é responsável por quase 1/3 do alimento que é fornecido para o mundo inteiro. Então, assim, o agronegócio é importante, o agronegócio do Brasil é importante, e foi por essa razão que o Pacto decidiu criar a plataforma de ação pelo agro sustentável, que é ouvir, então, o setor do agronegócio e poder influenciar 25% da produção nacional com práticas sustentáveis, né? Então, essa plataforma foi criada
eu acho que há mais de 10 anos atrás, talvez a Juliana saiba melhor do que eu, porque ela já foi coordenadora dessa plataforma, eu estou nela há 1 ano e meio, então depois, Ju, depois você me diz se tem mais de 10 anos, a gente conversa. Mas vamos lá, também estou super animada aqui, porque ontem teve reunião da plataforma pelo agro, essa plataforma, ela tem mais de 100 empresas participando, e a gente trouxe o professor Raico, da Fundação Dom Cabral, para nos apresentar o resultado de uma pesquisa que a Fundação fez sobre benchmarking de ISD ou ESG no agronegócio. Então, Dani, para responder a tua pergunta, eu tenho colinha aqui, porque eu acho importante quando a gente quer saber quais são os aspectos sociais e ambientais, mas hoje o foco é mais social, que o agronegócio se destaca e quais são os desafios que a gente tem, acho importante a gente trazer o resultado da pesquisa deles, que diz quais são os temas materiais do agronegócio no Brasil. Porque vou focar no Brasil porque ele também apresenta os temas materiais do agronegócio internacional. E há uma diferença, né? Há uma diferença porque no Brasil os aspectos sociais são preponderantes e no restante do mundo, países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, os aspectos ambientais, como as mudanças climáticas, estão sempre em número 1. E nós, no Brasil, temos questões outras para considerar, sociais e as questões de corrupção, de transparência das empresas, a gente sabe bem os desafios que a gente tem. Mas, enfim, compartilhando aqui, no cenário nacional, os principais temas ambientais do agronegócio, segundo a pesquisa da Fundação, são recursos hídricos, ambientais, tá? Emissões, mudanças climáticas junto, né? Recursos hídricos, proteção da biodiversidade brasileira, a questão de resíduos efluentes e a questão energética, são os principais temas ambientais. E os principais temas sociais são saúde e segurança ocupacional. Vamos lembrar que a gente é muito, volta e meia, a gente ouve notícias de trabalho análogo a escravo no agronegócio. Então, esse é um tema número 1 que surgiu no Brasil. A questão dos impactos nas comunidades, né? A questão de direitos humanos, diversidade, igualdade, a questão da segurança alimentar e na parte de governança, a questão de ética, transparência e integridade. Então, esses são os temas principais, tem outros. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link do estudo da FDC para vocês olharem, é um trabalho bem bonito que foi feito desse ano, bem recente. Então, dentro desse universo, né, quando a gente quer trabalhar assim a pergunta, né, onde a gente se destaca no agronegócio? Então, misturando, né, a nossa experiência na plataforma pelo agro do Pacto com um pouco da visão que a gente tem e também esse estudo da Fundação Dom Cabral, então a gente se destaca, né, a agricultura brasileira se destaca num consumo de energia mais renovável, né, a gente já tem acesso, nossa matriz energética é favorável nesse sentido, existe também muito uso no campo de energia de biomassa, de alguns resíduos da agricultura que são aproveitados, né, são recursos renováveis, então a gente tem esse lado positivo. Também a gente tem a questão do consumo de recursos hídricos no Brasil. Nosso clima favorece bastante em termos de um uso mais equilibrado de água, apesar do setor do agronegócio ser o que mais consome água doce no mundo. No Brasil, a gente tem esses pontos positivos em relação ao consumo de recursos hídricos. A gente dá show em termos de agricultura de baixo carbono, de uso de agricultura regenerativa, de soluções baseadas na natureza, a questão do plano ABC do governo, né, que é a agricultura e pecuária de baixo carbono. A gente tem tido ótimas experiências e tem compartilhado isso com o mundo, então isso é um ponto positivo. E também a questão da geração de emprego e renda, ou seja, a agricultura tem uma capilaridade muito grande no país, né? Nosso país vasto, então assim, a gente consegue ver várias empresas, pequenos produtores espalhados pelo país, né, gerando emprego e renda. Bom, agora vamos fazer uma análise sobre quais são os nossos grandes desafios. Eu acho que a Juliana vai concordar comigo que o nosso grande desafio é a imagem do setor. A nossa imagem, gente, é muito ruim, é muito ruim. Ainda ontem a gente conversou muito sobre isso.
Ou seja, o agronegócio, né, em algum momento, o campo se separou da cidade. Então, os grandes consumidores das cidades grandes, que consomem a maior parte da produção do campo, se separaram. Então, a nossa imagem do agro é: nós destruímos as florestas, nós provocamos queimadas, nós poluímos os solos com produtos químicos, a gente polui os rios, e a gente também tem uma imagem de ter trabalho análogo ao escravo, ou trabalho escravo moderno, tem essas expressões que estão sendo utilizadas. Então, assim, nossa imagem é ruim. O que está por trás disso? O setor é enorme, o setor é complexo e a gente tem elos frágeis nessa cadeia. A gente não consegue dizer que todo mundo, toda a agricultura brasileira tem práticas sustentáveis, né? Não tem, a gente vê esses exemplos que a gente tem aí. Então, assim, um item muito importante é a questão da garantia de trabalho seguro no campo, né? O uso dos equipamentos, a mecanização tem favorecido muito isso, em termos de diminuir acidentes do campo, enfim. A questão do desmatamento e biodiversidade, né? A preservação da biodiversidade, estou colocando os dois ali como um grande desafio que a gente tem. A gente também promoveu numa das reuniões da plataforma um tema sobre desmatamento. E aí, quando a gente vê o pessoal do MAP Biomas, do INPE falando, a gente vê que a gente tem muitos instrumentos online de monitoramento. É possível saber, fazenda por fazenda deste país, se está sendo desmatado, se desmatamento é legal ou ilegal. Então, a gente ainda convive com desmatamento ilegal. Tipo assim, gente, se é ilegal, como que a gente tem tolerância para desmatamento ilegal? E a resposta é: não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Não basta dizer que na minha cadeia de valor eu tenho lá um fornecedor. Se eu sei que ele tem problema de desmatamento, regularização fundiária de terras, o CAR, etc., eu vou descredenciar esse fornecedor. Outra empresa pode contratar, ele vai continuar atuando, enfim. Então, a gente tem esses grandes desafios, né, relacionados a direitos humanos, relacionados a desmatamento, e também a questão da ética, né, a questão da transparência, a questão anticorrupção que a gente ainda tem no Brasil. Então, acho que para não estourar o meu tempo, eu fico por aqui, Dani. Muito obrigada, Carla. Bom, antes de eu passar para a próxima pergunta, pessoal, eu queria reforçar a participação, a importância da participação aqui de todos, da audiência aqui no chat. Quem puder colocar aí outras perguntas, né, comentários para a gente, sugestões, enfim, fiquem à vontade para participar. A próxima pergunta é para a Ana Lúcia. Ana, acho que a Juliana já trouxe na fala dela, né, o quanto é desafiador o S, ele tem uma definição bastante ampla e com questões menos tangíveis, né, e resultados que quase sempre demandam mais tempo para aparecerem, né, para serem notados, o que é um desafio. Como avaliar o progresso na sua visão e o que não pode faltar no reporte dessas questões ESG, em especial do S? Então, como lidar com esse desafio de falar, né, de um escopo que é tão diverso, que envolve questões internas, externas, a Carla comentou, envolve direitos humanos, questões de direitos dos trabalhadores, diversidade, relações com comunidade, né, e outros temas. Como avaliar o progresso, né, principalmente das empresas aqui nessa pauta, nessa agenda do S? De fato, né, é um grande desafio conseguir construir essa visão, quando a gente está falando de ESG, né, essa visão do quanto a atuação responsável, né, da empresa está gerando valor para o negócio ou protegendo o valor para o negócio, né? Mas há avanços nesse sentido, no sentido de mensurar e ajudar a compreender também a relevância que a empresa deve dar, né, para as questões sociais, não apenas as questões ambientais, né?
Eu citaria o exemplo, né? Tem um estudo bastante recente e periódico, né? Que chama Diversidade Importa, que é feito pela McKinsey. A McKinsey faz essa análise, né? O quanto há equipes diversas, né? Constituídas de uma forma diversa, o quanto isso influencia o desempenho financeiro de uma determinada empresa, né? E a abrangência do estudo é global, eles fazem essa análise, né? Empresas brasileiras participaram, né, das 3 edições desse estudo, que demonstra, né, tanto no conjunto geral dos colaboradores da empresa, como também nas equipes executivas, né, na liderança da empresa, ter uma maior diversidade sim, né, há uma relação, uma correlação entre uma maior diversidade e um melhor desempenho financeiro, né? Sim, as análises que levam em consideração as questões sociais, elas precisam avançar tão rapidamente quanto outras que avançaram mais, né? A gente está fazendo essa contraposição com a questão ambiental, e é importante que a empresa não perca de vista, né, que aquilo que eu mencionei, e tanto a Juliana como a Carla também trouxeram, né, a gente está a gente está lidando com uma agenda que é interconectada, né, que é interligada, que precisa de respostas que atendam, né, tanto as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança, né? E aí, citando essa questão da governança, tem, né, essa integração, e aí eu vou continuar nessa agenda, por exemplo, de diversidade, né? Lideranças que sejam mais diversas respondem também, e há estudos que demonstram, né, respondem melhor a momentos de crise, né? Empresas que foram estudadas, analisadas na crise de 2008, por exemplo, aquelas que tinham uma governança com maior equilíbrio de gênero, foram aquelas que conseguiram responder melhor aos momentos de crise. E é por isso, né, por esses estudos, por essas análises, que a gente tem, né, no conjunto dos investidores, um interesse em um melhor desempenho das empresas, considerando as questões ASG, né? Então, tem esse desafio, mas ele não deve ser um inibidor da ação, né? Porque a gente, como sociedade, vem avançando na compreensão dessa agenda, da necessidade de priorizar e de dar força e dar foco às questões sociais, né? A pandemia, como a Juliana mencionou, ela gerou uma série de compreensões, né, sobre as necessidades de atuar, né, de ter ações, de ter as empresas terem um papel de contribuição com a redução das desigualdades, né? Então, essa constatação que nos impulsiona a ter uma atuação mais forte nesse campo social, né? E aí, Daniele, comentando a questão do reporte, né, das questões ESG, é importante sempre fazer essa avaliação, como a Carla trouxe, né, na pergunta dela anterior, falando o que aparece, né, o que é mais relevante no setor, né, o que é mais material, se a gente for usar a linguagem relacionada, né? O que é mais relevante, o que é mais significativo para determinada atividade econômica, né? Quais são os temas que precisam ser priorizados pela empresa, pela organização, para que aquilo que é elementar possa ser desenvolvido e a empresa possa assumir uma maior contribuição, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, o olhar sobre as questões sociais, ele precisa passar por um filtro, que é esse filtro da materialidade, né? Ela mencionou a questão das condições de trabalho, saúde e segurança dos profissionais dos trabalhadores, a questão
também, né, ela trouxe a questão da diversidade. Então, esse olhar sobre a agenda, né, aquilo que é mais material, aquilo que é mais relevante, é o que vai ajudar tanto a determinar a gestão, né, que é o ponto mais fundamental e central, que a empresa identifique os seus riscos, mapeie, né, a sua potencialidade de impactos, faça a gestão disso, né, e dê transparência também ao que ela está fazendo por meio dos seus relatos de sustentabilidade, da forma como ela se comunica com os seus públicos, né? Então, quanto mais objetiva a empresa for nesse olhar do que é mais material, mais ela vai conseguir estabelecer esse diálogo e estabelecer, né, e dar a visibilidade ao que realmente importa para os seus diferentes públicos, né? Sejam eles investidores ou não. E aí, só para concluir, eu também trago a questão das cadeias, né? Acho que quando a gente está falando do social, né, a gente talvez pense nas comunidades impactadas, na questão do público interno, né, os trabalhadores diretos ou indiretos, e aí a gente tem também a cadeia de valor, né, pensando tanto a cadeia de suprimentos como a cadeia de distribuição, que é fundamental que a empresa use, né, dessa sua relação para influenciar positivamente os seus fornecedores ou distribuidores, né? A gente só vai conseguir transformações mais significativas com uma maior adesão, né? Um maior compromisso por parte das empresas. Então, a cadeia também precisa estar aí nesse radar das empresas que querem, né, desenvolver ações e estar atenta às questões ESG. Perfeito, Ana. Realmente é muito importante o que você traz, né? Que não tem aí uma receita pronta, acho que cada empresa tem que entender aí o seu contexto, principalmente os seus impactos, né? Para poder, como você disse, essa complexidade da agenda social não pode ser um inibidor, né? Para a gente conseguir avançar numa melhor gestão das questões sociais, dos desafios sociais. A próxima pergunta é para Juliana. Juliana, no caso da AMAGE, né, qual caminho que a empresa tem percorrido, então, para integrar e comunicar as questões sociais, sejam elas internas ou externas, nas decisões que afetam os stakeholders, né? E, nesse sentido, qual, na sua visão, as perspectivas de futuro? Olha, se comunicação fosse uma coisa fácil, a gente já tinha resolvido um monte de questões, sabe? E quando a gente olha para, né, a questão de como é que eu vou comunicar as questões sociais, eu preciso pensar em cada público, porque cada público precisa ter a informação correta e a informação que é direcionada a ele. Então, a gente precisa criar diversos canais de comunicação, onde, é claro, você não vai contar uma história para um, uma história para outro, mas quais são as informações mais importantes para cada público. Então, em alguns casos, quando a gente vai trabalhar com a comunidade, eu preciso trazer informações gerais da empresa de atuação social, mas eu preciso detalhar mais aquilo que eu estou trazendo para ela. Como que eu quero trabalhar com as instituições sociais? Como eu quero trabalhar com as localidades onde eu tenho atuação? Isso precisa ser mais claro e mais direcionado. Quando eu vou para os colaboradores, eu tenho que trazer quais são os pontos mais importantes para eles. Eu vou ter que dizer o geral, de novo, de como a empresa está atuando, mas para ele entender se é questão de saúde e segurança, é uma questão de benefícios sociais e como é que eu estou atuando, é como que eu estou lidando com a questão familiar desse colaborador durante a Covid, né? Isso foi uma coisa muito forte durante o período da pandemia. A nossa preocupação não era somente da
clareza e segurança para os colaboradores. Era dizer que aquilo era muito importante dele seguir também como proteção para a família e dar mais informação para que ele levasse para a família dele. Então, a gente precisa sempre entender o que a gente tem de informação na mão e o que é importante para quem está escutando. Depois, você pode colocar várias outras informações que, para a empresa, inclusive, é importante você divulgar, porque senão fica parecendo também que você só está fazendo um pedaço da lição de casa. Eu falo, olha, qual é o tema mais importante? Isso não significa que eu não vou informar todas as dúvidas, né, e todos os temas. Um ponto que eu acho importante trazer, e que eu acho que tem muito link com duas perguntas que já apareceram aqui, é como é que a empresa está trazendo essa agenda. Bom, setembro do ano passado, tem exatamente um ano, a gente divulgou as nossas metas ESG 2030. Está lá, dentro da parte ambiental, dentro da parte social, dentro da parte de governança, o que a gente quer atingir até 2030. E a gente está colocando anualmente, já foi nesse relatório de sustentabilidade, o que a gente conseguiu atingir, o que não conseguiu. E eu acho que isso é o mais importante da comunicação, eu ser transparente. Porque tem coisa que a gente programa e não dá certo. Tem coisa que eu vou precisar de mais tempo para desenvolver o melhor resultado. Então, eu vou ter que, olha, isso daqui eu só vou conseguir contabilizar e explicar como é que eu estou indo daqui 2 anos. Mas eu preciso dizer isso. As pessoas precisam entender que a transparência faz parte do meu processo de comunicação. E aí tem muito a ver com como é que a gente atua com a comunidade, como é que a gente desenvolve as informações. E aí tem uma pergunta aqui que eu gostei muito, que foi como é que são as estratégias do agro, né, para fortalecer as associações do terceiro setor e como acessá-las. E aí vamos para duas informações muito diferentes que eu gosto de trazer como exemplo. Quase todas as empresas, elas têm formas de atuar junto a associações e à comunidade, via fundações, via suas próprias atuações sociais, e normalmente está disponível no site ou tem uma equipe ou uma fundação que atue. Isso é uma busca individual que as associações precisam fazer quando a gente não consegue fazer também essa colocação. Coloca essa... a gente não tem braço suficiente, às vezes, para estar em todos os lugares que a gente gostaria de estar e falar sobre a fundação. Então, quando a gente tem as instituições procurando a gente explicando o que a gente é capaz de fazer, o que a gente não é capaz de fazer, é muito mais fácil, porque a gente amplia as nossas possibilidades. Existem outros 2 fatores, um que me incomoda bastante ainda no agro, e eu sou conhecida por sempre botar o dedo nessa ferida, né? Porque a gente tem muita empresa do agro com sede, às vezes, no Sudeste. E normalmente a tendência é essas empresas elas acabarem fazendo muito mais investimento aonde a sede delas está do que aonde está a atuação operacional delas. E isso precisa e está mudando, tá, gente? Antes não era uma visão, mas a minha sede pode estar, né, como empresa, não há mais, porque a gente está em Cuiabá, mas uma outra empresa em São Paulo, mas 90% da minha receita financeira vem de Mato Grosso, Goiás, é ali que eu tenho que investir. Não significa que eu não vou deixar de investir em São Paulo, mas você precisa, porque quando a gente olha, são os estados, são as regiões que mais têm dificuldade de receber aporte junto ao terceiro setor. Então, assim, essa atuação na operacionalização é importante. E, por último, uma questão das associações. A gente trabalha com produtores certificados há algum tempo. E tem uma situação que a gente vê que isso acontece no Brasil, tá? Dentro dos indicadores obrigatórios de certificação, está o investimento na sociedade, nas instituições sociais do desenvolvimento local. Esses são os indicadores que você precisa cumprir a partir do 3º ano. No Brasil, esse é um indicador que ele é cumprido logo de cara. Porque todo produtor que atua na região,
o dia a dia dele depende daquela região. Então, ele está muito mais próximo do dia a dia e da demanda e das necessidades que ele vê as instituições tendo. Diferente de outros países do mundo, como, por exemplo, Canadá, que vão fazer investimento na comunidade depois. Então, a questão de também ter o sentimento de pertencimento tem resultado direto no S, do ESG. Quanto mais próximo do local eu estou e quanto mais eu sinto as dificuldades e o que eu preciso apoiar no desenvolvimento daquele local, melhor eu atuo no meu S. Excelente, obrigada, Juliana. Bom, gente, a gente está se aproximando aqui do final. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a Carla. Depois a gente vai tentar selecionar aqui alguma pergunta da audiência, né? Aqui no chat. Carla, frente aos desafios sociais que o nosso país possui, que você já trouxe aí na sua fala anterior, o que podemos esperar das empresas daqui para frente, né, na perspectiva de promover uma transformação social positiva, na sua visão? Obrigada pela pergunta, Dani. Para começar a responder, eu vou trazer assim, quais são os nossos principais desafios sociais no momento relacionados, claro, né, com o nosso tema aqui do agronegócio. Eu acho que o desafio social do Brasil número 1 é a fome. A gente é muito questionado, quando eu falo, não é só o pacto, não, são as empresas do agronegócio. Tipo assim, o agronegócio bate recordes de produção e as pessoas estão passando fome. 33 milhões de brasileiros passam fome. Aí a gente está conversando sobre, nada contra, né? Mas assim, a gente está falando sobre equidade de gênero, e as pessoas estão morrendo de fome. O pacto está certo em carregar essas bandeiras? A gente recebe esse tipo de questionamento. Então, assim, em relação ao grande desafio social da fome, e o segundo que eu gostaria de trazer aqui para a gente ilustrar, né, a atuação das empresas, o segundo que eu traria seria a questão da diversidade, da equidade, da inclusão, né, a questão da justiça social. Como as empresas podem atuar nisso, né? Em relação à fome, para além das doações, que são super importantes e que teve uma efetividade muito grande durante a pandemia, né? Milhares de empresas fazendo doações de cestas básicas e ajudas de produtos, enfim. Sim, como diria Betinho, da Ação da Cidadania, quem tem fome tem pressa, é preciso fazer isso. Na pandemia foi fundamental. Mas a gente não consegue resolver o problema da fome só com doações. A gente precisa de ações estruturantes, né? A gente precisa trabalhar no que a gente chama da segurança alimentar, dos sistemas alimentares. Então, assim, o que é isso que a gente está falando? A gente precisa ter disponibilidade de alimentos, a gente precisa ter qualidade nutricional, né, segurança dos alimentos para a saúde, para a nutrição, a gente precisa ter acesso a esses alimentos, e aqui a gente pode falar também, a população tem que ter acesso, não só físico, como econômico também. Então, e também um item que eu acho muito importante que o pessoal da FAO nos traz é em relação ao desperdício, o combate ao desperdício. 1/3 dos alimentos no mundo são desperdiçados, desde o campo, o transporte, quando chega na cidade, as gôndolas dos supermercados, né? O alimento tá meio amassadinho, assim, a fruta meio amassadinho, o pessoal já não quer consumir, aquilo é descartado, enfim. Então, assim, se vocês concordarem que a fome é um grande desafio social do país e do mundo, né? Considerando o ODS 2, que é o Fome Zero, até 2030, a gente está dando passos para trás. A gente está dando passos para trás, a pandemia, a guerra na Ucrânia, e tudo isso tem prejudicado o acesso das pessoas ao alimento. Então, assim, eu acho que a gente precisa fortalecer a questão da segurança alimentar no Brasil. E a atuação das empresas, eu vejo que é muito forte na questão do combate ao desperdício. Acho que as empresas podem dar um suporte de conhecimento, de tecnologia para combater isso. Um parênteses,
essa década, o nosso secretário-geral da ONU, né, a Ana Lúcia falou do Kofi Annan no passado, né, o atual é o Antônio Guterres. Ele disse: essa é a década da ação. E no meio da década da ação e essa questão do agravamento da fome, o ano passado ele lançou um desafio para o Pacto Global. Na verdade, ele diz o seguinte, resumindo, né, que ele precisa contar com o setor corporativo para resolver o problema dos alimentos no mundo. Os governos, as agências da ONU, né, institucionais, elas não têm sido eficazes para combater. Então, é um chamado à atuação das empresas para o combate da fome. Então, está sendo criada uma plataforma global, internacional, com vários países já aderindo. É o lançamento oficial dessa plataforma vai ser na COP27 agora no Egito, em novembro, onde é uma chamada de ação para como que pode ser a contribuição das empresas para a questão dos sistemas alimentares sustentáveis e robustos. Então, é um chamado da participação das empresas para essa questão da fome. Por outro lado, quando a gente toca nos temas, né, relacionados aos direitos humanos, a contribuição das empresas pode ser bastante substancial, ou seja, a questão da diversidade, da inclusão, né, de raça, de gênero. Então, uma das ações das empresas que eu vejo assim, muito importante quando a gente olha, né, como que as empresas podem atuar. Primeiro, a gente precisa das empresas de propósito, né? Aquelas que têm valor, as empresas, muitos chamam de empresas B, enfim, as empresas que, na verdade, estão atuando por uma razão social muito além do que o lucro, né? Então, as empresas, elas podem, da maneira como elas agem, né, elas podem influenciar os setores econômicos pelo exemplo. Então, quando eu assumo iniciativas, que eu publico, onde eu faço ações coletivas junto com outras empresas, ações setoriais, e eu envolvo a minha cadeia de valor toda, eu acho que isso é importante, né? As empresas líderes, as empresas grandes, elas têm um dever social que é trazer, também é uma frase do pacto, né? Que a gente tem que ir para frente, desenvolver o mundo que queremos, sem deixar ninguém para trás. Não podemos deixar ninguém para trás. E acho que as empresas têm um papel relevante nessa coisa de trazer, né, o setor todo, a cadeia de valor todo, desde os pequenos fornecedores. E ontem, na nossa conversa sobre esse tema que eu falei, né, ESG no agronegócio, o pessoal falou, gente, 70% do agronegócio são pequenos produtores, espalhados pelo país inteiro. Então, assim, a gente precisa apoiar de várias formas, né? Agricultura familiar, agricultura local, enfim, várias ações que as empresas podem apoiar. O pacto, agora pediu o espacinho da propaganda, Dani, o Pacto está desenvolvendo um projeto que se chama Ambição 2030. Ambição 2030, que é o prazo, né, da agenda dos ODS até 2030. Então, o Pacto está desenvolvendo, lançou em maio desse ano 7 movimentos. 7 movimentos que são ações coletivas de empresas que vão se comprometer com esses 7 temas. 2 são ambientais, que é pela água e ambição net zero, né, em relação às mudanças climáticas, e os outros 5, eles são todos sociais. Na verdade, um é anticorrupção e os outros são o movimento Elas Lideram, Mente em Foco, que é o foco no estresse, no burnout, a questão da saúde integral dos empregados, dos integrantes, dos colaboradores das empresas, a questão da transparência 100%, raça é prioridade e salário digno, né? Esse salário digno é um movimento bastante desafiador, porque a gente está discutindo no momento o que é um salário digno, que é muito mais, vai além do salário mínimo, né? Enfim, então eu tenho um vídeo que eu vou disponibilizar, eu já entreguei para o pessoal da FAUM, acho que entreguei para a Alessandra, que ele fala desses 7 movimentos, né? Qual é o compromisso das empresas em relação a isso, e é uma forma das empresas atuarem coletivamente em prol de várias questões e desafios sociais que a gente tem no país. Ok? Fico à disposição aí para perguntas. Obrigada, Carla. Nosso tempo voou. Gente, eu vou selecionar rapidamente aqui 2 perguntas e vou pedir para, acho que uma de vocês 3 responderem, mas a gente precisa ser bem breve, porque o tempo aqui nosso já finalizou. A primeira pergunta
se vocês teriam dicas, boas práticas para sugerirem, né, como aprimoramento da comunicação das organizações. Aprimorar a forma de comunicar com os apoiadores, o seu papel relevante nas comunidades, o papel das organizações sociais, como que elas podem comunicar melhor o seu papel para os investidores, apoiadores. E a outra, que eu já vou emendar aqui, gente, é como as empresas podem oportunizar, conscientizar e capacitar PCDs ao mercado de trabalho. Então, quem puder responder... Talvez a Ana? Eu posso responder essa da pessoa com deficiência, né? Como dar condições, né? A gente sabe, acho que vale recuperar um pouquinho, né? A gente sabe da lei de cotas, da exigência, né, de inclusão da pessoa com deficiência, e a gente sabe também que não necessariamente essa inserção ela vem acompanhada por um processo de inclusão, né, com qualidade de inclusão, né? Então, existem algumas iniciativas, né, empresariais voltadas para a questão, né, da inclusão da pessoa com deficiência. Acho que vale recomendar que vocês conheçam a Rede Empresarial de Inclusão Social, que trabalha com esse foco da inclusão da pessoa com deficiência, mas não apenas por um viés técnico laboral, né? Como dar condições para que a pessoa com deficiência consiga ter, né, uma trajetória, consiga se desenvolver dentro da empresa. E a partir daí tem uma série de manuais, referências que eu entendo vão aproximar a pessoa, né, com deficiência desse universo das empresas que estão trabalhando de uma melhor forma nesses processos de inclusão, né? Então, há redes, há plataformas, né, para que a pessoa com deficiência possa tanto buscar, né, uma oportunidade, como também buscar formas de ter, né, aumentar a sua empregabilidade. Obrigada, Ana. Posso responder a outra, Dani, trazendo a questão, né, de como as instituições sociais, né, as organizações da sociedade civil podem melhorar a sua forma de comunicação. Eu diria que você precisa ter duas vertentes primeiro olhando, tá? A primeira questão você precisa comunicar para quem tem a mesma forma, mesmo foco de atuação que você. Então, eu vejo muitas vezes as instituições sociais tentando se comunicar com institutos e fundações empresariais que não têm o foco no tema que ela trabalha. E aí ter esforço onde a própria instituição ou fundação não vai poder atuar. Você falar de que eu trabalho com criança e adolescente para uma instituição que trabalha com saúde voltada ao idoso, não adianta, é você gastar um tempo da sua instituição para uma fundação que, por mais que queira fazer, por mais que veja a necessidade, não é o foco de atuação dela. Então, a primeira coisa veja com quem você está falando, se aquilo que você quer comunicar reverbera no outro. O outro ponto eu sei que às vezes, e olha, tem todas as instituições, por exemplo, vou trazer que trabalham com a fundação, fazem trabalhos incríveis. Eu acho que a coisa que eu mais me orgulho é da rede que a gente criou de pessoas com muita força. Porque eu vejo instituições sociais com 4 pessoas em pequenos municípios que suam
para fazer uma mudança, uma transformação. E a gente precisa reconhecer isso como instituição, e aí a gente tem um desafio muito grande como fundação de como é que eu organizo isso para reconhecer, sem perder todas as regras políticas e tudo que eu preciso atender também por ser parte de uma atuação empresarial. Mas aí eu vou dizer para as instituições, é importante que vocês comuniquem qual a importância de vocês, aonde vocês estão atuando, porque muitas vezes a gente vê que a comunicação que vem é a gente atende X pessoas, a gente atua nesse bairro, ótimo. Se o seu foco é nesse bairro, quantas pessoas tem nesse bairro e quantas pessoas você apoia? É 20% daquele todo, porque aí eu sei qual é a sua dimensão de trabalho. E não é assim, mas se eu falar e eu tiver uma atuação que é considerada pequena, não existe atuação pequena, atuação média, atuação grande na área social. Existe uma boa atuação social. Se você faz um bom trabalho e comunica bem o seu trabalho e sabe comunicar o seu trabalho e demonstrar a importância que você tem para aquelas pessoas e para aquele local que você se propôs a atender, essa é a resposta que a gente precisa ter, essa é a informação que a gente espera receber, porque a gente sabe o quanto é difícil para cada instituição social escrever um projeto, fazer um pedido, prestar conta, mostrar o que está acontecendo no dia a dia do município. Então, não pensem que eu sou diferente porque eu sou menor, eu sou maior, tenho o meu vizinho. Cada um tem a sua importância. Então, comuniquem, entendam qual é a forma de você explicar como e para quem você é importante. E por que você precisa de apoio para continuar sendo importante. Muito bom, obrigada, Juliana. Tenho mais uma última pergunta aqui, pessoal, da Silvina. Desculpa, não, eu esqueci, acabei não mencionando o nome das perguntas anteriores, né? Essa última pergunta veio da Silvina Maria dos Anjos. Ela pergunta: os últimos reportes da AMAGE trazem o ESG como agenda principal. As ações de responsabilidade social corporativa estão estabelecidas nas políticas de ESG? Ju, acho que é com você também. Silvina, eu vou dizer a seguinte frase: está tudo junto e misturado. Não tem como ser diferente. Precisa ser qualquer questão vinculada à responsabilidade social corporativa, sustentabilidade, atuação com a comunidade, ela vai estar junto com as questões ESG, porque a gente tem que avaliar como um todo. Eu não consigo conceber a ideia de que alguém avalia o impacto ambiental sem avaliar o impacto social, porque por muitas vezes a gente vai enfrentar dilemas. A gente vai ter que falar assim: eu vou deixar de fazer isso e isso vai ter um impacto social. Ou eu vou fazer isso e isso vai ter um impacto econômico que vai ter um benefício social, mas pode ter um impacto ambiental negativo. Eu preciso botar tudo isso na conta e falar, no final, qual é a decisão difícil que eu vou ter que tomar. Como empresa, a gente se depara com isso todo dia. Então, é tudo junto e misturado. Eu não consigo falar de responsabilidade social corporativa, ESG, todos os nomes lindos que aparecem em mercado, mercado financeiro. Cada um vai inventar ou vai trazer aquilo que mais é fácil de se comunicar internamente e de ganhar apoio. Mas no final o quanto que eu me preocupo com quem está no planeta, quem está do meu lado, como é que as pessoas estão vivendo, se elas têm uma vida digna, como é que eu faço com que isso aconteça de forma melhor e com muita ética e transparência. Esse é o conjunto. Muito bom. Gente, antes de encerrarmos aqui o nosso segundo webinar, gostaria de saber com as nossas convidadas se vocês querem deixar uma última mensagem aqui de vocês para o público, né, para a audiência. Fiquem à vontade para abrir aqui. Carla, Ana, se vocês querem deixar uma mensagem final.
Se a gente Eu pode... gostaria. Eu Sim? só queria dizer uma coisa, a gente não resolve nada dos problemas de ESG sozinho. A gente tem que se ajudar. E acho que a questão da competitividade entre as empresas, em relação às questões de sustentabilidade, a gente tem que trabalhar mais com cooperação e colaboração setorial para vencer os problemas. Esse é o nosso desafio, trabalharmos juntos. Muito Também bom, Carla. Também gostaria de agradecer a vocês novamente, né, a FAUME, pelo convite e parabenizar pelo evento. As últimas falas da Juliana e da Carla me remetem, né, ao momento que a gente está vivendo, de que o lema do Ethos, né, é que a missão do Ethos, uma parte da missão do Ethos, é tornar as empresas parceiras de uma sociedade sustentável e justa, né? E isso depende das lideranças, das empresas, mas também de todo mundo, como a Carla acabou de dizer, né? E aí, com a proximidade das eleições, né, a gente está chegando nesse momento, a minha mensagem é que essa discussão que a gente fez aqui, né, de redução das desigualdades, de transparência, de transformação social, seja também, né, uma fonte, influencie a nossa escolha para o executivo e para o legislativo, né? E também, né, quem pensa em se abster, né, em não comparecer, ainda dá tempo de repensar, né? É muito importante esse nosso exercício de cidadania que esteja alinhado com o nosso propósito, né? Acho que quem está aqui reunido tem um propósito de construir um mundo melhor. Então, que a gente também exerça essa nossa possibilidade a partir das nossas escolhas. Obrigada. Muito obrigada. Dani, deixa eu só fazer um agradecimento final aqui, porque eu estou vendo no chat, nos oi, bom dia, boa tarde de todo mundo, que a gente tem vários parceiros da AMAGE aqui, fornecedores, instituições. A gente tem vários colaboradores da AMAGE aqui, inclusive da minha equipe, parece que não cansa de ouvir eu falar, eu fico feliz com isso, pelo menos não estão querendo jogar sapato em mim ainda. E as instituições sociais que trabalham em parceria com a Fundação. E aí, essa eu queria agradecer, assim, muito, gente. No período da pandemia, a gente tinha muito receio de andar para trás com as atividades da Fundação, que a gente tinha todo um planejamento estratégico de desenvolvimento local, desenvolvimento social, e com a pandemia a gente teve que parar tudo e a gente voltou ao básico. A gente voltou a ter que doar alimento, ter que atuar com as instituições para que elas conseguissem se manter de pé, e elas foram guerreiras com a gente durante 2 anos, o tempo inteiro. Então, eu estou vendo um monte aqui e eu queria agradecer muito, que foram vocês que fizeram a diferença no dia a dia em cada município. Então, eu queria mesmo agradecer em nome da Fundação, porque vocês foram os grandes heróis desse período. Muito importante, Juliana. Muito obrigada a vocês, a Ana Lúcia, Carla e Juliana, pela presença aqui, pela participação, contribuição, compartilhamento aí de visões, né? Foi muito enriquecedor e eu quero agradecer muito a cada um de vocês que está aqui presente, como a Juliana destacou aqui agora. E gostaria de dizer que a gente vai ter esse ano ainda outros 2 eventos e muito em breve a gente vai fazer essa comunicação para vocês e a gente espera que vocês possam participar conosco dos próximos. Muito, muito obrigada a todos. Ok, pessoal? Acho que ninguém quer ir embora, né? Tá todo mundo aqui. Obrigada, gente. Um grande abraço. Tchau. Parabéns, bom final de semana a todos, foi excelente. Muito bom. Muito obrigada, um ótimo final de semana aí a todos. Abraços. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Bom final de semana, foi excelente. Obrigada.